Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 3 de agosto. Eu continuo meditando com vocês sobre a importância de sermos verdadeiros discípulos de Cristo Jesus, ou seja, pessoas que nasceram do alto, nasceram de novo, nasceram de Deus. João capítulo 3, verso 10, disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende estas coisas? Ou você é mestre em Israel e não conhece estas coisas? O verbo conhecer utilizado aqui tem uma conotação de relacionamento. E, aliás, ele era utilizado, o equivalente dele em hebraico era utilizado também para falar de uma relação sexual entre o homem e a mulher, no casamento, é claro, né, no contexto bíblico. E esse verbo aqui, utilizado por João, quando ele descreve aquilo que Jesus está dizendo a Nicodemos, é extremamente importante. Vamos ler, então, outros textos que vão nos ajudar a entender a importância de conhecermos. Em 1 Coríntios, capítulo 2 e 14, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Aquele que não tem, não pode conhecer. Ele está falando aqui do homem animal. Numa outra versão, ele diz: o homem animal não pode entender as coisas do Espírito Santo de Deus. Só através do Espírito de Deus é que a gente pode, então, entender essas coisas, ou seja, que nós podemos conhecê-las. Eu vou ler para vocês, na outra versão, a versão Almeida, em 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural, ou o homem animal, não compreende as coisas do Espírito de Deus, ou seja, não conhece as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nicodemos ficou surpreso quando Jesus disse que ele tinha que nascer de novo. E Nicodemos pensou: então eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe? Esse é um discernimento animal, é um discernimento natural. Mas o discernimento do Espírito de Deus é completamente diferente. Jesus está falando do nascimento do alto, um nascimento novo, uma nova criação. E a nossa mente carnal não tem como entender isso, porque é uma coisa que está além do nosso entendimento. Né? Como a gente pode entender, mesmo Nicodemos, que era um homem extremamente sábio, um fariseu, ele não conseguia entender. Como a gente vai entender, então, a não ser através do Espírito Santo de Deus? Que Jesus está falando aqui de uma transformação, aliás, de uma nova criação espiritual. Não, ele não está dizendo que a gente tem que voltar ao ventre da mãe e nascer de novo. É um nascimento muito mais sobrenatural do que isso, se o fato de voltar ao ventre da mãe fosse possível. Em 1 João 2,14, João diz: Eu vos escrevi, pais, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. O pai é aquele que é maduro, que é perfeito, que pode se reproduzir. Este conhece o pai. A importância de conhecermos o pai, de termos esse relacionamento com o pai. Porque senão a gente vai viver uma vida cristã baseada no entendimento religioso do que é o cristianismo, e não numa verdadeira relação, no relacionamento verdadeiro e perfeito com aquele que vive e que reina pelos séculos dos séculos. E, finalmente, em Hebreus capítulo 8, verso 11, todos esses textos que eu li com vocês, a partir de João 3,10, contém o verbo conhecer. Em grego, desculpa. Em Hebreus capítulo 8, 11, e não ensinará cada um seu próximo, nem cada um ao outro irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Esta é uma ideia que vem do Antigo Testamento, do livro de Jeremias. Todos vão me conhecer. Todos podem ter um relacionamento comigo. Ele está falando, é claro, daqueles que pertencem ao Cristo, dos discípulos de Cristo, que querem ter, porque você tem que querer ter este relacionamento com ele. Todos me conhecerão. Então, a pergunta de Jesus para Nicodemos: Nicodemos, você é religioso, fariseu, você não conhece estas coisas? Olha que perda de tempo. Ser religioso e não conhecer o reino de Deus, ser religioso e não conhecer a Cristo e o projeto eterno que ele tem para você, é uma grande perda de tempo. Que Deus tenha misericórdia de nós.